Esse mês nós estamos falando sobre a vida insiste em viver, aproveitando o mês de abril, que é o mês onde a gente celebra a Páscoa, e nós estamos falando então do significado da ressurreição de Jesus, não de uma forma dogmática, não de uma forma meramente teológica, mas aproveitando essas questões, a gente está falando sobre a ressurreição e os impactos, e os desdobramentos, e as interferências na nossa vida de fato e de verdade. E a gente pegou esse ato ali entre morte, ressurreição, e esse momento que acontece muita coisa interessante no relato bíblico. Muito personagem bacana, muito diálogo legal, muito aprendizado, justamente nesse ato ali, né? Nessa ruptura entre Jesus morreu, ressuscitou, e agora, cadê Jesus? O que significa isso? A gente tem conversado a partir de alguns personagens nesse ínterim. Então a gente falou no primeiro domingo sobre Maria de Magdala, Maria Madalena. Semana passada a gente falou dos dois discípulos, né, do caminho de Emaús. Falamos um pouquinho sobre Cleopas e Maria. Cleopas, tio de Jesus, irmão mais velho de José, são referendados como os dois discípulos a caminho de Emaús, e a gente falou um pouquinho então dessa dinâmica, e hoje a gente vai falar sobre a vida de Pedro. Pedro também é um personagem que aparece muito nesse momento ali, pós-morte, ressurreição, aparição de Jesus, e a gente vai falar um pouquinho do que Pedro e esse momento ensinam para a gente sobre a ressurreição. Relembrar um pouquinho o que a gente falou de Maria Madalena. Texto de João 20 traz Maria Madalena prostrada no sepulcro de Jesus. Além de um aspecto cultural de ficar ali 7 dias cortejando, né, a experiência fúnebre, mas ela está além disso, ela está numa ruptura e paralisação. Jesus havia transformado a vida dela de uma forma muito importante, muito legal e muito simbólica, e ela está ali agora sem reconhecer como seria a vida dela adiante. Então ela está num estado de paralisação. Eu conheci um Jesus, ele, né, foi importante para a minha vida, e agora ele morreu. O que será de mim? Ela está esperando então que esse Jesus conhecido reapareça. Jesus, transfigurado, né, ressuscitado, aparece diante dela, ela não reconhece, então Jesus propõe para ela: Maria, olha, esse Jesus que você conheceu, ele não vai mais existir da forma que você espera. Então agora vamos para outro nível, vamos para uma nova etapa, uma nova jornada da espiritualidade. A gente viu semana passada sobre Cleopas e Maria de Emaús. Eles também estão nesse mesmo momento, eles também sofrem uma ruptura, mas eles não estão num estado de paralisação, mas eles estão voltando para a vila deles. Há tempos atrás eles ouviram falar sobre Jesus, entenderam que tinham que ir, porque havia uma causa, havia uma proposta, e eles foram, e agora Jesus morre, e eles estão voltando para casa numa decepção, porque em quem eles acreditaram não surtiu efeito, e a causa também ruiu. Então eles estão voltando decepcionados. E em cada um deles a gente percebe alguns pontos. Nenhum deles reconhece Jesus. Jesus aparece para Maria não reconhece. Jesus aparece no caminho de Emaús, eles também não reconhecem que é Jesus. Então a gente tem alguns pontos interessantes e como Jesus vai, a partir do evangelho da espiritualidade, curando essas pessoas dessa ruptura do Jesus morto e agora do Jesus ressuscitado. E aí a gente vai agora conversar sobre Pedro, e o texto é João capítulo 21. Aqui tem um contexto diferente dos outros. Aqui nós estamos falando da mesma cena, Jesus ressurreto. Só que tem alguns pontos de convergência, mas tem alguns contextos diferentes. Nesse caso, Jesus já havia aparecido para os discípulos 2 vezes. Jesus havia aparecido lá com Maria Madalena, Pedro, João, Tiago, estavam reunidos ali, souberam, inclusive, por Maria, que Jesus havia ressuscitado. Jesus já tinha aparecido para eles.
Apareceu numa segunda vez, naquele episódio que eles estavam presos em casa, trancados em casa. Jesus aparece, lembra de Tomé? Tomé, vem aqui ver tal. Então Jesus aparece de novo. Nesse lugar, Jesus fala assim: vão para Galileia e fiquem lá. E eu vou aparecer para vocês lá. Então aqui a gente já está num outro contexto, de não necessariamente surpresa, mas já é a terceira vez que Jesus vai aparecer para esse mesmo grupo, para esses mesmos discípulos. E o texto começa justamente aí. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos ao mar, à margem do mar de Tiberíades, ou em outra versão, outro lugar vai dizer Mar da Galileia, referindo ao mesmo local. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e 2 outros discípulos. Então esse é o contexto. Eles estão agora aguardando já uma mensagem do Cristo ressurreto. Jesus reaparece, eles veem que Jesus ressuscitou, tem prova, porque Tomé, no bloco anterior, Jesus aparece para Tomé, fala: Tomé, sou eu mesmo, calma, eu ressuscitei. Maria Madalena já está anunciando aos 4 ventos, os discípulos de Emaús também já estão anunciando. Então aqui a gente está num contexto diferente. Nós não estamos mais falando de um contexto de surpresa. Caramba, Jesus apareceu mesmo. Não, eles já conheceram, já viram, já perceberam, já falaram e já tiveram algumas provas de que Jesus de fato ressuscitou. Não só isso, como eles entenderam. Vão para Galileia, fiquem lá que eu vou aparecer para vocês. Qual é por que Galileia? Galileia é o mesmo lugar onde lá em Lucas capítulo 5, quem está assistindo aqui o The Chosen, vai perceber muito claramente que é o primeiro lugar onde Jesus aparece para os discípulos. Lembra da pesca maravilhosa? Jesus está ensinando na beira do mar. Jesus vê Pedro frustrado lavando as redes e fala assim: Pedro, vamos pescar? Pode ir, vamos lá. Aí fala: Jesus, eu pesquei a noite inteira. Só que eles não sabiam quem era Jesus ainda. Jesus estava aparecendo no seu ministério de forma... Jesus estava entrando no hype, ele estava ali igual eu, 10 mil seguidores. Eles não estavam já, 2 milhões, alguma coisa assim. Ele estava assim: gente, e aí, tal, estou ensaiando aqui um rolê. Aí ele falou: Jesus, já pesquei a noite inteira, que rolê é esse? Ele falou: vai lá, cara, joga de novo. Eles jogam a rede, tem um milagre, a rede vem cheia de peixes. E a partir daí, então, que os discípulos falam: caraca, velho, esse cara é diferente. Aí Jesus fala assim: vamos andar comigo? Aí nesse contexto lá, no começo de Lucas, 3 anos antes, é que eles falam: cara, eu vou seguir esse Jesus, que massa. Aí eles caminham 3 anos com Jesus, Jesus morre, e Jesus agora fala para eles: voltem lá no lugar que eu encontrei vocês. Olha que cena legal. Voltem lá no lugar onde eu encontrei vocês. Então, é aqui esse lugar, o Mar da Galileia ou o Mar de Tiberíades. E eles estavam lá. Beleza, esse Jesus ressurreto falou para a gente vir para cá. Então, esse lugar é familiar, esse lugar é onde a gente começou. E diferente de outros textos, esse texto aqui não traz nenhuma menção ao bate-papo. Esse texto dá a ideia de que os discípulos estavam parados, meio que aguardando. Não tem um discurso como a caminho de Emaús, não tem um bate-papo, não tem uma aparição como em caso de Maria Madalena. O texto só traz assim: eles estavam lá na beira, na casinha deles lá, no lugar que lhes era familiar, eles estão apenas aguardando. E o texto muda rapidamente de tom. No verso 3 diz assim: Pedro disse: vou pescar. Não tem diálogo. Não tem uma expressão: e aí, pessoal, como é que vocês estão se sentindo? Eu vou pescar ali para comer. Não tem. Simplesmente estava esperando, Pedro levanta a voz e fala assim: vou pescar. Imediatamente todos os outros falaram: eu vou com você. Aqui, gente, a gente não está falando
de uma paralisação surpresa como Maria de Magdala. Aqui nós não estamos falando de uma decepção, assim como a gente viu nos discípulos de Emaús. Aqui não é mais sobre isso. Aqui é mais profundo ainda. E segue uma lógica, e segue uma ordem. Maria paralisou. Os discípulos de Emaús, eu sempre esqueço o nome deles, os discípulos de Emaús voltaram, fizeram um movimento, um retrocesso. Cleopas e Maria retrocederam, voltaram, fizeram um movimento. Eles estavam decepcionados. Aqui é mais profundo. Depois de paralisar, depois de retornar, eles desistem. Aqui a dor não é mais da dúvida, cadê o meu Jesus? Aqui não é mais a dor da missão, a missão abortada. Aqui é, cara, eu já passei por tudo e não deu em nada. Vou desistir. Sabe o que eu vou fazer? Vou pescar. Percebe isso? Percebe isso? Pedro andou com Jesus, viu Jesus, estava na morte de Jesus, estava no sepultamento de Jesus, viu o túmulo vazio, viu o lenço de Jesus, viu os panos que cobriam o corpo de Jesus embrulhados, viu os 2 anjos, viu o relato de Maria Madalena, viu Jesus de novo, viu as provas de Jesus, estava junto com Tomé, quando Tomé pediu a prova, ouviu Jesus falar, vai para Nazaré, vai para Galileia, que eu vou aparecer para você. Ele espera, daqui a pouco ele fala assim, não, para mim, chega. Não é mais paralisação da surpresa, da morte, da ressurreição, não é mais uma decepção. Aqui é uma desistência. Aqui é, aí não. Para mim, chega. Então o cenário aqui, ele é mais denso ainda do que nos outros. 3 lugares, 3 momentos, 3 realidades que falam do nosso processo, daquilo que talvez Paulo lá adiante vai chamar de quando a gente apóstata da fé. Quando a espiritualidade, quando a fé, quando a conexão com o divino, quando aquilo que transcende a nossa própria vida, quando aquilo que de alguma forma reluz, de alguma forma faz sentido e de alguma forma caminha com a gente, de alguma forma gera uma esperança, traduz em nós um movimento, gera em nós um movimento mas chega em determinado momento que aquilo tem uma ruptura, e não é uma ruptura de mudança, é uma ruptura de não continuidade. Não faz mais sentido, é uma incongruência. Quando aquilo que eu experimentei, aquilo que eu vivenciei, aquilo que fez sentido, aquilo que eu me conectei, ficou apenas no campo da experiência e da emoção, e não no campo do redimensionar do corpo. Carl Rogers, da abordagem humanista, vai chamar isso de incongruência do ser. É quando as experiências do indivíduo, as percepções da vida, os acontecimentos da vida não traduzem na sua identidade. Não internalizam a ponto de formar o ser. Fica só na superficialidade da experiência. É igual ir à praia, ficar apaixonado por João Pessoa, ficar apaixonado por um lugar que você vai, mas na segunda-feira você tem que vir embora. Foi muito legal, foi bacana, você tem foto, você tem curtida, você tem vídeo para postar daqui 8 meses. Mas a praia não faz parte da sua identidade. Porque na segunda-feira você tem que voltar para Brasília. Alguém já passou por isso? Aquelas férias maravilhosas? Aquele final de semana maravilhoso com o seu crush? Mas na segunda-feira você vai voltar para a rotina, com os meninos catarrentos. Daqui a 15 dias você sabe que esse final de semana maravilhoso vai dar lugar a uma DR chata. Ou seja, a experiência maravilhosa,
a experiência que apetece o coração, a vivência ali é uma vivência temporal. Aquilo não tem tempo, aquilo não teve condição, não gerou meios de fazer com que a sua identidade se integre àquilo. Foi meio que um oásis, foi meio que só uma água gelada em meio ao deserto. Ela não resolve o deserto, ela só dá segundos, momentos ali de uma experiência de alívio, mas você volta ao lugar antigo, você volta ao lugar. E aqui faz muito sentido voltar ao Mar da Galileia, porque lhes era familiar, lhes era o lugar de ofício, lhes era o lugar da profissão, era o lugar da família, era o lugar dos amigos, era o lugar da infância. Talvez eles encontraram o pai pescando, talvez eles encontraram os outros que há 3 anos atrás eles tinham falado, gente, eu vou ali numa missão diferente. Então Jesus coloca eles no lugar de início. Jesus não pede para eles irem para um santuário, Jesus não pede para eles irem em um lugar diferente. Não, Jesus volta a eles, os coloca lá no lugar de origem. E por isso Pedro então fala, quer saber? Vamos pescar. Então nós estamos falando aqui nesse contexto de quando a nossa vivência de fé, a nossa experiência com o divino, nossa experiência com Deus, a nossa vida cristã, ou como você achar mais familiar denominar isso, quando isso parece que não faz mais sentido. Não é mais sobre uma surpresa, não é mais sobre um acontecimento, é sobre, cadê aquilo que eu esperava? Cadê aquilo que eu acreditei que ia acontecer? Cadê aquilo? Isso vai dar em quê? Isso vai dar em quê mesmo? O que vai dar isso? Isso é para quê? Não é mais só num sentido, é agora numa busca de resultado. É numa busca de um processo. Tá, me ajudou em quê? Eu estou aqui nesse rolê, larguei tudo 3 anos atrás, tá, vivi, cara, defendi esse Jesus, foi massa, até minha sogra me curou, eu vi o rolê, eu estive de perto, eu estou aqui. Tá, isso vai dar em quê? Quer saber? Eu vou voltar a pescar. Eu vou voltar a pescar. Eu vou voltar para onde me é familiar. A crise com a espiritualidade passa por momentos de autossuficiência. Esse Jesus não rolou, esse evangelho não rolou, essa nova lição aí não rolou. Então sabe o que eu vou fazer? Eu sei pescar, então eu vou pescar. Não vou mais depender disso, eu sou autossuficiente. Eu sei me virar, eu sei fazer a coisa acontecer. Eu sou neto de pescador, bisneto de pescador, neto de pescador, filho de pescador, amigo de pescador, amigo de pescador, inclusive a minha trupe está toda aqui. Esse Jesus propôs uma coisa para a gente e a gente abriu mão da nossa vida, beleza, mas agora quer saber? Não rolou, então eu sei como é fazer a minha vida girar. Eu sei como fazer, então eu vou pescar. É esse sentimento que eu estou trazendo para a gente. Voltar a pescar aqui não é para um almoço. Voltar a pescar aqui não é um jantar especial. Não é um ingrediente da espera. Mas é o recuo, é uma desistência daquilo que se esperava e não aconteceu. Então, já que não aconteceu, eu sei gerar minha vida. Então, aqui a gente está falando, talvez, de um lugar que a crise com a espiritualidade gera, que é quando a gente, pela nossa decepção, pela nossa frustração, pela nossa espera, por ver que a coisa não deu naquilo que, de alguma forma, se imaginou, ou se prometeu, ou se esperava, a gente entra nessa crise, e essa crise vem permeando, vem trazendo, vem brotando essa sensação de autossuficiência. Então é uma desistência. Toda nossa desistência vai flertar com a autossuficiência. E em todos os casos. Se eu tinha um DR meio punk com a Fernanda, eu falo assim, ela não precisa lavar minha roupa. A partir de agora você vai. Tem lava-pé. Briga com o patrão, fala, não, o que é isso? Eu que estou montando essa empresa aqui, eu vou sair com vontade. Né?
O filho adolescente, quando está nas desistências com o pai, fala o quê? Não sai de casa. Eu não pedi para nascer. Percebe? As nossas crises existenciais passam pela autossuficiência em todas as esferas. Eu não vou mais voltar. Eu não vou mais fazer. Então, a nossa crise de desconexão com aquilo que a gente esperava, com aquilo que a gente almejava, com aquilo que nos era proposto, vai flertar com a autossuficiência. Ele dá uma dica para a gente, né? Toda vez que a gente tiver esse ímpeto humano, normal, natural, toda vez que a gente tiver esse ímpeto de eu consigo, eu posso, eu vou, eu faço, não preciso, não vou falar mais. Toda vez que permear esse pensamento no coração, opa, esse texto está ensinando a gente. Que a gente está chegando num lugar onde a gente está decepcionado, frustrado, e a gente quer desistir achando que a gente é suicídio. E então esse lugar que Jesus vai aparecer. É nesse lugar de ressurreição, nesse lugar de decepção, que a ressurreição vai fazer sentido. Então olha que legal. Como a gente tem sempre dito aqui, né? O evangelho precisa ser o mais rasteiro possível. Não tem como a gente falar da ressurreição de Jesus, fazendo peça teatral, chorando. Tudo isso é válido. Mas a ressurreição de Jesus precisa ajudar a gente onde? No chão da vida, na vida mais rasteira, na vida mais primitiva, nos nossos momentos de desistência. Nossos momentos, a gente fala assim, para mim, Deus, chega. E aí, nesse cenário que Jesus resolve aparecer para curar o coração do homem. E a gente vai te convidar a ir seguindo o texto comigo. Eles foram, entraram e mais uma vez pescaram a noite inteira e não pegaram nada. O pescar à noite aqui é apenas cultural. Eles pescavam à noite mesmo, tá? Por uma questão de clima, de cultura, enfim. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Olha só, a mesma cena. Maria de Magdala não reconhece, os discípulos de Emaús, Cleófas e Maria não reconhecem, Tomé não reconhece, Pedro e os discípulos não reconhecem. E aqui é legal o texto dizer que sim, ao amanhecer. Então não é uma, já traz para nós uma ideia de que o não reconhecimento não é por uma questão externa, porque estava dia. Eles estavam num lugar familiar, era dia, então não é uma dificuldade externa, é uma dificuldade interna. Nesse contexto aqui, a gente vai aprender um pouco sobre os nossos mecanismos de defesa. Pedro e os discípulos não reconheceram Jesus, por quê? Porque eles não querem voltar ao passado que para eles ficou para trás. O para mim chega, o para mim já deu, cara, não quero nem menção a isso. Alguém já falou isso na vida? Não quero nem passar na porta. Você não me fale mais disso nessa mesa. Eu vou parar de seguir e vou bloquear para não... Vou mudar de perfil. Vou mudar de endereço. Eu vou... Aqui não é um não reconheceram, mais suave, talvez, como Maria de Madalena ou o Cleófas e Maria. Aqui é um bloqueio emocional. Eu não quero mais tocar nesse assunto. Não. O passado ficou, e a gente usa inclusive a Bíblia. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez, não quero mais falar daquele traste. Mesmo. Percebe, gente, como que a Bíblia traz a gente para a realidade? Não quero mais falar disso, não quero falar dessa carreira, não quero falar desse lugar, não quero falar dessa pessoa. O passado para mim ficou para trás e agora eu não quero reconhecer absolutamente nada que venha desse lugar. Então o texto traz essa ênfase para a gente. O texto é enfático. Ao amanhecer, ou seja, não era uma condição climática, não era uma condição externa, não era uma distância física, não era um cenário que o impedia ele ou os discípulos de reconhecer Jesus. Era uma questão interna, era uma questão do coração. Jesus apareceu, mas os discípulos não reconheceram. Aí Jesus pergunta a eles, ainda distante, 90 metros da praia: filhos, vocês têm alguma coisa aí para comer? Olha que legal, Jesus.
Pense você e eu, ressurretos. Todo mundo queria te matar. Você ressuscitou. Os seus brothers estão duvidando. Como que você apareceria? Ah, velho, eu apareceria um dragão branco. Escorrentão de ouro, mano. Raio nas mãos, tá ligado? Eu queria, tá ligado? Eu ia apavorado, eu ia estrear no mundo. Jesus aparece a pé, discreto, e chama eles de filhos. É a primeira vez que Jesus chama os discípulos de filhos. Jesus menciona alguma coisa sobre amizade, sobre pertencimento, vocês são meus amigos. Aqui, Jesus menciona ele como filho. Lá na primeira aparição, lá, 3 anos antes, nesse mesmo lugar, Jesus os chamou de quê? Vocês serão pescadores de... Vem que eu tenho uma tarefa, uma missão para vocês. Eu tenho uma... Aqui Jesus está falando, vocês são meus filhos. O que é isso? Sabe quando você vai conversar com seu filho, sua filha, e você está na sua posição, mas ele não te vê? O que você precisa fazer? Ajoelha aí e vela. Olho no olho. Senta no chão. Ajoelha e fica no mesmo nível. É isso que Jesus está dizendo. O bloqueio deles é tão forte, o bloqueio deles faz eles não reconhecer, faz com que eles não reconheçam Jesus. Então Jesus agora precisa se encarnar. Por isso que o Evangelho é o Evangelho da encarnação. Por isso, sem encarnação não existe Evangelho. O que é encarnação? Não é reencarnação, tá? Encarnação. O que é encarnação? É Jesus vindo, se submetendo à realidade humana. Jesus não está falando para eles, pescadores de homens. Muito menos briga com eles. Vocês estão desistindo? O que é isso? Vocês estão desobedecendo? Como que vocês estão desistindo? Não. Jesus, filhos, vocês têm alguma coisa aí? E essa pergunta de Jesus, vocês têm alguma coisa aí? É também uma pergunta importante no processo da reconstrução do ser. Há 3 anos, Jesus tinha dito assim, eu vou ensinar a vocês. 3 anos depois, agora nesse lugar, ei, vocês aprenderam da cara? Vocês têm alguma coisa? Vocês têm? Percebe o carinho de Jesus? Nos momentos de desistência, a vida vai se apresentar com a gente, não numa cobrança. Toda vez que você e eu estivermos pensando em desistir, toda punição, todo pensamento de punição, de cobrança, de culpa, não vem da vida, vem de nós mesmos. Porque nos momentos de desistência, a vida se revela para a gente de novo nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Aqui Jesus não está evocando neles nada que faça brotar uma autocobrança, uma autopunição, um perfeccionismo, uma culpa de ai meu Deus, eu desisti, agora Jesus apareceu, lascou, agora ele vai brigar com a gente. Jesus é cuidadoso, Jesus é carinhoso, Jesus é detalhista, Jesus é minimalista para não suscitar nenhum tipo de cobrança sobre as nossas decepções e as nossas desistências. Jesus chama de filhos para não assustar. Jesus não cobra se eles têm. Jesus fala, ei, vocês têm alguma coisa aí? Então, traduza esse Jesus como vida. Toda vez que a gente pensar em desistir, perceba a vida. Perceba Deus. Perceba Jesus. Perceba a energia, sei lá como você queira chamar. Para mim, tudo é Deus. Perceba que a vida vai chegar de forma sorrateira, dando pequenos sinais de aproximação. Aqui, Jesus está sensibilizando novamente o coração. A mente, as emoções estão bloqueadas.
Aqui eu não quero mais falar. Aqui eu não quero mais ver. Aqui eu não quero. Jesus chega de forma indireta. Jesus chega de forma carinhosa, meticulosa, extremamente cuidadosa, para fazê-los reconectar novamente. Na nossa vida diária, pode ser uma música. Pode ser uma postagem no Instagram. Pode ser uma pergunta de alguém. Como é que vai sua família? A gente acha que a pessoa está cutucando a gente, né? Não. Talvez essa pergunta seja para quê? Para a gente voltar a pensar. Você vai lembrar um cheiro, você vai lembrar comida. Você vai ao mercado comprar um extrato de tomate. Ao ler lá a marca elefante, você vai lembrar, nossa. Você vai viajar, você vai passar por um lugar que era familiar. É a vida fazendo o que com a gente? Nos reconectando com aquilo que a gente outrora tinha dito que chega, basta, pare. A gente quer desistir da fé, a gente vai ouvir uma música de quando? 1900, quando começou. A gente não gosta mais da Bíblia, no banho a gente vai lembrar um versículo: Senhor é meu pastor e nada. Você acha que é à toa? Você acha que é para você voltar? Calma. É só a vida trazendo o quê? Pupilas, momentos, contatos, para a gente conversar sobre aquilo na gente. Faz sentido? Então, como você quiser chamar, pode ser Jesus, Deus, energia, vida, sol, sei lá, tudo certo. Não vou falar minhas heresias aqui não, que eu gastei toda a semana passada. Ou não, né? Eles responderam que não. Eles tinham passado a noite inteira de novo, não pegando nada. Aí Jesus vai um passo a mais. Lancem a rede agora ao lado direito. Vocês encontrarão. Lembra lá no início como que ele se conectou com os discípulos? Não foi do mesmo jeito? E aí Jesus então agora está nesse movimento gradual de se apresentar. Primeiro teve uma primeira memória. A segunda agora já é, a gente vai lembrar que Jesus já fez a mesma coisa com a gente. Nossa, calma aí, eu não estou reconhecendo, mas a cena eu reconheço. Eu estou bloqueado com o cara. Estou bloqueado é com Jesus, ele não me aparece aqui não. Ah, se esse cara aparecer aqui, deixa ele aparecer aqui hoje que ele vai ver. Mas Jesus é esperto. Jesus aparece a partir de quê? Daquilo que ele cuidou de nós. Amém, gente? Olha que legal. Jesus não se apresenta, sou eu. Não, Jesus apresenta algo que foi simbólico. Jesus apresenta a partir do que ele fez, o que ele quer. Jesus apresenta a partir daquilo que estava no repertório deles, estava no lugar deles. Caramba, a gente já passou por essa experiência. A gente já passou por esse lugar. Eu não sei quem é aí, mas olha só, caramba, pesca de novo. Noite sem pegar, cansaço de manhã, alguém manda a gente jogar a rede de novo, a gente pega e está cheia. Caramba, a gente já passou por isso. Ou seja, é a vida gradualmente nos reconectando novamente com aquilo que a gente desistiu. É a quebra desse mecanismo de defesa. É a quebra desse escudo que a gente colocou. Nós realmente estamos e temos motivo para desistir. Jesus não está confrontando a desistência. Jesus não está ridicularizando a desistência. Jesus não está menosprezando a dor. Jesus não está menosprezando o sofrimento. Jesus não está reprovando nenhuma atitude dos discípulos. Jesus está se apresentando a partir daquilo que ele faz. Faz sentido? Você faz lá na sua casa direto. Direto você faz isso. Vou falar para os casais aqui. Os solteiros ficarem com bastante inveja. Você teve aquela DR, certo? Aí a mulher vai dormir à noite de quê? Com pijama do Lula?
Você teve aquela DR, aí a mulher faz o quê? Toma aquele banho, põe aquela lingerie e deita do lado do cara como? Você sabe o que tem aqui. Não é assim? O marido tá bravo, como que ele faz? A mulher tá brava com o cara, o que que ele faz? Passa no mercado, passa na padaria, passa na floricultura e deixa lá em cima da mesa o quê? Só olha por cima. O filho adolescente está chateado com a gente. Como que ele se aproxima? Já percebeu? É uma prestatividade que nunca aconteceu. Mãe, quer que eu te ajude? O que o filho está falando? Mãe, eu te ajudo. Eu já não te ajudei antes. Não fica chateada, não. Faz sentido, gente? A gente se manifesta assim. É o que Jesus está fazendo. Vocês, um dia, encontraram alguém que, na sua desilusão, eu mostrei como solucionar. E aqui Jesus está solucionando de novo. Esse texto é lindo, gente. Eu adoro esse texto. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes que havia. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Pedro é o Senhor. Toda vez que João, traz essa descrição aqui, o discípulo a quem Jesus amava, está falando dele, João, o discípulo do amor. Pedro, então, ouvindo isso, vestiu a capa porque ele havia tirado, lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram, aquela correria, arrastando a rede, 90 metros e tal, chegaram à praia. Quando eles desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Gente, olha o cenário de Jesus. Olha a revelação gradual de Jesus. Quando eles desembarcaram, o que você espera desse Jesus? Esse Jesus passou 3 anos com a gente, falando, ensinando, e vocês vão fazer isso, aquilo outro, e agora a gente desistiu, e agora ele apareceu. Meu Deus, o que vai acontecer? Jesus está mudando uma perspectiva na cabeça dos discípulos. A grande questão das nossas desistências é porque a gente entende muito bem de missão. A gente entende muito bem sobre missão. Missão dada, missão cumprida. A gente entende de missão. A gente não ama o nosso pai quando ele diz, mas a gente cumpre a missão. A gente não fica bravo só com a nossa mãe porque a gente não quer. A gente faz. A gente não gosta da tarefa da escola, mas a gente faz. A gente não gosta das demandas do trabalho, mas a gente realiza. A gente não gosta das demandas do trânsito, mas a gente obedece. Esses discípulos ficaram 3 anos cumprindo a missão. E quem cumpre a missão, obviamente, espera o resultado. E justamente quando o resultado não vem, há decepção e há desistência. Jesus agora, eles desembarcando da praia. Jesus não tem um discurso, Jesus não tem uma palestra, Jesus não tem uma cobrança, Jesus não tem uma nova perspectiva de missão, Jesus não tem absolutamente nada. Jesus tem o quê? Uma churrasqueira acesa com uma picanha e um pão de alho. Vamos traduzir para o nosso rolê? Para o baiano, Jesus tem uma acarajé quentinho. Para o gaúcho, tem um chimarrão fumegando. Para o mineiro, Jesus tem um franguinho caipira com um piquezinho no molho. Faz sentido? O que Jesus está transformando nesse lugar? Jesus está transformando na cabeça dos discípulos missão em propósito. A gente entende muito sobre a missão, mas a gente pouco reflete sobre o propósito. A gente acha, na nossa construção humana. Eu gosto de ler a Bíblia, já falei isso aqui algumas vezes, Eu gosto de ler a Bíblia não olhando só a narrativa histórica do que aconteceu, mas olhando a Bíblia, uma narrativa existencial de nós como seres humanos. A Bíblia está falando da gente.
de nós. Quando está falando Pedro, João, Tiago, não sei o que, Natanael, está falando sobre nós. Nas nossas existências está muito presente um sentimento de missão abortada. Mas eu tinha a missão. Uma das grandes frustrações que eu tive na minha vida, eu era ministro de louvor, e um tal de ensaiar, e um tal de reunir gente, e um tal de tirar música, e era ensaio sexta, era ensaio sábado, e compra e faz rifa, e faz almoço para comprar som, e um balaio de gato. Daqui a pouco tudo acaba. Assim, Deus, cadê as promessas do Senhor que a gente ia gravar um CD? Naquela época estava todo mundo gravando CD. Porque a gente está preocupado com o quê? Com a missão. Sabe qual é a grande sedução pastoral? A maioria dos pastores, eu não quero generalizar, mas eu tenho quase certeza que 99,99999% dos pastores passam a crise da missão. Deus me deu uma igreja, essa igreja tem que crescer, essa igreja tem que... E a gente vai. Daqui a pouco a gente frustra, a gente decepciona, a gente abandona, a gente larga. A gente monta uma empresa e acha que essa empresa vai ser o quê? A gente casa e a gente acha que esse casamento vai ser o quê? A gente tem filho e acha que esse filho vai ser o quê? A gente trabalha e acha que o nosso trabalho vai gerar o quê? A gente viaja e a gente acha que essa viagem vai ser o quê? A gente fica em casa e acha que ficar em casa vai ser o quê? E qualquer alteração mínima nesse curso, ou qualquer não resultado da forma como a gente projetou e imaginou, a gente se frustra e desiste. A nossa vida é assim. E Jesus está transformando missão em propósito. Jesus está falando sobre peixe. Jesus sempre falou sobre peixe, sobre pescar, sobre mar. Jesus está falando sempre sobre discípulo. Está no repertório de Jesus todos esses elementos aqui. Foi no mar que Jesus conheceu os discípulos, foi no mar que ele efetuou o primeiro milagre, foi junto ao mar de Tiberíades que ele deu a missão: vamos ser pescador de homens, eu tenho um reino e bora, é nós agora, vocês são meus. Vocês são meus mentorados. Arrasta para cima que é 6 em 7. A sua empresa vai, comigo vai. E eles entenderam isso como uma missão. E Jesus agora está dizendo que todo movimento humano não é só pela missão, é pelo propósito. Missão é o ato de fazer. Propósito é o sentido percebido. Pode ser que você não tenha uma empresa de 50 mil funcionários, porque essa não é a missão apenas. Pode ser que a sua empresa tenha 2 funcionários, mas quando a gente está falando de propósito, a gente está falando do produto que a gente oferece. A gente está falando do clima dessa empresa. A gente está falando, não é da casa boa que a gente vai ter como missão, mas é do propósito de estabelecer um lar harmônico. Quando a gente está falando do que a gente faz, não é só... Jesus não está preocupado com o que a gente vai fazer. Jesus está preocupado com a qualidade, com o lugar, com o meio, com o caminho. Jesus não está preocupado se você vai casar ou não. Jesus está perguntando como é que vai ser essa relação. Jesus não está dando uma missão para a gente casar. Jesus está dando um propósito da gente ser família. Jesus não está pedindo para a gente ter filho. Jesus está dando o propósito de sermos pais e mães. Jesus não está mandando a gente fazer nada com a missão. Jesus está falando como é esse caminho. Como está sendo o seu caminho. Então quando Jesus se preocupou em chegar antes, acender a churrasqueira, sujar a mão de carvão, colocar a brasa, deixar a brasa acender, trazer pão, já trazer peixe. Jesus está dizendo assim: calma. Senta, perceba o caminho, perceba o propósito, perceba, contemple.
num mundo cada vez mais ansioso, conforme Baum não cala, mais ansioso e mais líquido, por que que o mundo está essa loucura e nós estamos loucos nele? Porque a gente não tem momentos de contemplação. A gente não tem momentos de percepção. A gente não tem momentos de bate-papo onde a gente percebe o Pai. A gente não tem reunião de alinhamento no sentido de preencher o nosso coração. A gente está trabalhando só o nosso cognitivo, só as nossas estratégias, só as nossas estruturas. Para quê? Para cumprir uma missão. A gente não quer conversar com o nosso cônjuge para conhecê-lo. A gente não quer conversar com o nosso cônjuge para se fazer conhecido. A gente quer conversar para o casamento estar bem. A gente não quer conversar com o nosso filho para conhecer o nosso filho. A gente não quer dar espaço para conhecer o coração do outro. Saber a construção do outro. Saber o rolê do outro. A gente quer uma família boa. A gente quer uma vizinhança boa. A gente quer o silêncio da pseudo-paz. Só que lá dentro está o killer. Não necessariamente está um lugar destruído. Então, quando Jesus faz questão de convidá-los, e quando eles chegam à beira da praia, não tem uma missão, tem agora, dentro dessa missão, um propósito. Qual é o propósito da nossa casa? Qual é o propósito do nosso trabalho? Qual é o propósito do nosso ganha-pão? Qual é o propósito das nossas relações? Qual é o sentido que permeia tudo isso que a gente faz? A gente consegue chegar em casa e apreciar que todo o rolê que a gente tem, o dinheirinho que não está na conta, está na luz, Pai. Será que a gente consegue chegar em casa e perceber que todo o rolê, todo levantar cedo, dormir tarde, correr, andar igual um desgraçado, perder cabelo, o que resta fica branco, estressa, vai daqui, vai dali. Será que a gente consegue chegar em casa e perceber que surtiu efeito porque a gente tem uma água quente no chuveiro e uma água gelada no filtro? Será que a gente consegue esse estado de contemplação? O que mata a gente conhece hoje como burnout, né? Inclusive, até a Justiça do Trabalho agora está reconfigurando todo o ambiente laboral, pensando justamente nisso, pensando nessa exaustão da performance, nessa exaustão do realizar, do fazer, nessa exaustão do ser a pessoa perfeita, ser o pai, a mãe, o filho, o profissional, o vizinho perfeito, só nessa questão das performances. Observo muito o mundo feminino, como o mundo feminino é dotado da escravidão da performance. A mulher tem que ser perfeita em quantos lugares? Em todos os lugares. Ela tem que lavar roupa de salto alto. Ela tem que fazer comida sem manchar a maquiagem. Esse lugar da escravidão do consumo, da escravidão da performance, da escravidão do fazer, do missão, do tem que crescer, tem que fazer. Meu Deus! Jesus fala assim, calma. No almoço de domingo, senta e celebre a sua comida. No sábado à noite, olha nos olhos do seu filho. Na casa simples, olha o que você tem. Jesus está trazendo os discípulos para um lugar de sentar, comer e ver que existe peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Disse Jesus, tragam alguns desses peixes que acabaram de pescar. Outra coisa maravilhosa nesse texto. Espero que eu esteja conseguindo traduzir para você o meu coração. Jesus diz assim, eu não quero que vocês pesquem. Não é o seu trabalho que vai me satisfazer. Não é a sua destreza. Não é o quanto você pesca. Ele está dizendo, traga alguns, o que aqui também tem. A gente acha que a gente está nessa vida para viver para Deus ou para viver com Deus.
Qual o pensamento que permeia o nosso coração quando a gente fala de fé? Quando a gente fala de vida cristã? A gente está aqui para agradar um Deus, ou a gente está para participar em tudo aquilo que Ele já está fazendo? Isso muda todo o momento. Sabe o que às vezes a gente desiste? Porque a gente acha que Deus está mandando a gente fazer alguma coisa que Ele não está fazendo. E que para fazer a gente vai ganhar a nossa medalha. A gente tem que evangelizar porque a gente acha que a igreja tem que encher a partir do nosso esforço. A gente tem que ir para a Índia, a gente tem que ser, a gente tem que fazer, meu Deus, se eu não for meu filho, minha filha, meu esposo, minha esposa, essa urgência, essa escravidão do fazer, do ser, do construir, domina a gente. A gente acha que é a nossa forma, é o nosso perfeccionismo, a nossa autocobrança, são as nossas expertises, Por isso que a gente se decepciona, porque nunca vai dar. Que dia que a gente vai conseguir ter uma ideia melhor? Não dá uma raiva? Eu fico assistindo aquele programa de Shark Tank Brasil. Eu fico muito puto, até parei. Eu falo assim, como eu, na minha inteligência, quando pensei nisso. Aí vai em quarta-feira lá e tem uma ideia que os caras, 10 milhões. Se lascar. Essa sensação que a gente tem. Como se a gente... Não, calma. O que Jesus está falando desse texto é: traga o que vocês conseguiram. Junte com o que eu tenho. E vamos fazer juntos. Qual foi a última vez que a gente sentiu Deus fazendo com a gente? Qual foi a última vez que a gente não pensou que os nossos atos produzem um Deus perto? Qual foi a última vez que a gente não pensou se a gente não jejuar, Deus ia entrar para os pés? Qual foi a última vez que a gente não pensou se a gente der dízimo e oferta, Deus prospera na nossa vida? Qual foi a última vez que a gente não pensou que se a gente não orar, Deus não está com a gente? Se a gente não vier para a igreja, Deus está distante. Se a gente errar, Deus se afastou. Qual foi a última vez que a gente não pensou nisso? Qual foi a última vez que a gente não pensou que a nossa espiritualidade que produz a presença, a proximidade de Deus? Qual foi a última vez que a gente não veio para a igreja e falou assim: Deus do céu, quero pedir perdão aos meus pecados todinho aqui, porque senão o mundo vai ser treva. E qual foi a última vez? Se não me engano, o Thiago Laranjeira falou que me isso. Qual foi a última vez que, para a gente fazer alguma coisa, a gente tem que entrar num lugar santo e a gente tem que fazer um rolê, tem que ver fumaça, tem que ver raio, tem que ver trovão, tem que ver arrepio, a gente tem que abrir a Bíblia quase que... A gente fala assim... Jesus está dizendo assim: traga o que você tem. Junta com o que tem e está tudo certo. Amém, gente? Mas o que você conseguiu aí? Vamos continuar, senão a gente não paga. Não tem tempo. Simão, então, pulou, entrou no barco lá, correu, puxou a rede, e Jesus disse no verso 12: venham comer. Nossa! Qual é o lugar que a gente espera que Jesus vai se revelar para a gente? Qual é o lugar? Num ambiente de cruz, num ambiente de sepulcro vazio, onde Jesus se revela? Num ambiente de santuário, num ambiente de Monte Santo, num ambiente de templos, num ambiente de rituais, num ambiente de dogmas, de tradições, num ambiente de regras, num ambiente de experiências, num ambiente de teologias, onde Jesus se revela. Jesus se revela na mesa. Jesus não se revela nos seus joelhos dobrados. Jesus não se revela no seu culto. Jesus não se revela no seu tempo de adoração, tempo de devocional sagrado. Jesus escolheu se revelar à mesa. Toda refeição é uma revelação de Cristo. Toda mesa que a gente sentar, seja uma mesa familiar, seja uma mesa de negócios,
seja uma mesa de diversão, de entretenimento. Jesus escolheu a mesa para falar: eu estou com vocês até hoje. Porque na mesa é o lugar onde mais humano é humano. Rico precisa de mesa. Pobre também. Alto, baixo, mulher, homem. A mesa é o lugar mais democrático da humanidade. O rico tem a mesma fome do pobre. O alto tem a mesma fome, tem a mesma necessidade básica, elementar, selvagem. Todo humano, ao sentar à mesa, está compartilhando, não é o pão, está compartilhando a necessidade mútua. O rico pode comer caviar, o pobre pode comer ovo. Não é sobre caviar e ovo, é sobre todos têm fome. Quando a gente senta à mesa, a gente não está disputando comida. Quando a gente senta à mesa, é o único lugar que a gente olha nos olhos uns dos outros dizendo: você é CDT já? Você vem no seu 1 milhão, eu estou indo no meu 12,50. Você vem do lago, eu estou indo da favela. Você vem de São Paulo, eu estou indo do interior do Nordeste. Você vem do Rio de Janeiro, eu estou indo do interior do Goiás. Todo ser humano à mesa é semelhante pela sua necessidade de comida. E é nesse lugar que Jesus fala: aí eu estou. Então Jesus não chama a gente para uma missão, Jesus chama a gente para uma humanidade. A religião, a espiritualidade, o caminho da fé ou tantos outros nomes, nada mais é do que um lugar onde a gente é chamado para comer com Jesus. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Nenhum dos discípulos tinha coragem. E a gente acha que eles estão envergonhados, né? Mas aqui é um silêncio mais sagrado que existe. Aqui não é um silêncio da vergonha. Aqui não é um silêncio da culpa. Aqui não é o silêncio da autopunição, do autoflagelo, da autorreprovação. Aqui não é um silêncio do meu Deus do céu, o que ele vai falar agora? Eita, daqui a pouco é o sermão. Aqui não é um silêncio do medo. Aqui não é o silêncio do adolescente que o pai viu, ele nos pega ali na esquina e ele está morrendo de vergonha na mesa do almoço. Aqui não é o marido que está com medo da esposa ou vice-versa. Aqui não é um filho, aqui não é um patrão. Aqui não é um empregado que está com medo da demissão. Esse cafezinho aqui é só para amortecer, porque daqui a 2 minutos vem vem o despejo do trabalho, vem a licença, né? vem a demissão. Aqui não é esse lugar. Esse silêncio aqui dos discípulos é um silêncio assim: cara, é ele. Gente, é ele. Velho, é ele. Fez sentido. Aqui não é o silêncio porque não tem o que dizer. Aqui é o silêncio de que não precisa dizer. Aqui não é um silêncio porque eu estou procurando as palavras certas para não ofender. Aqui não existe palavra para dizer. Esse silêncio dos discípulos aqui é um silêncio, cara, que massa. É um silêncio do pertencimento. Aqui não é um silêncio que eu estou inventando uma oração aqui para ver, porque se eu falar alguma coisa errada aqui, pior é tudo. Não, aqui é o alívio de eu não precisar falar. Aqui é o Jesus presente. Aqui é o pertencimento. Sabe aquela sensação de que você é, de que você pertence, que você não precisa fazer nada para provar? Sabe aquela sensação assim, cara, eu posso ser eu mesmo? Sabe assim, aquela sensação de que, velho, eu não preciso me explicar. Eu não preciso me defender. Eu não preciso nada. E muito menos é um silêncio de, cara, eu vou ficar quietinho aqui para não sofrer uma punição maior. Não, é um silêncio de alívio. Ninguém tinha coragem de falar nada no sentido desse, cara, não precisa. E não precisa. Já viu aquele ambiente familiar onde o filho, a filha, isso aqui é um ponto para a gente observar, tá? Se o seu filho, a sua filha pede para fazer tudo, posso pegar um bolacha? Posso beber água? Observe a sua casa. Porque se às vezes a nossa casa está desse jeito,
Está faltando o quê? Pertencimento. Está sobrando regra. Está sobrando missão. Meu filho, o cinto é da sua casa. O copo é... Jesus falando, né? Para o filho pródigo, né? Na parada do filho pródigo. Tudo que eu tenho é seu. Mãe, posso isso? Pai, posso aquilo? Essas coisas mais triviais do dia a dia, está faltando o quê nesse caso? Harmonia e conexão emocional. Talvez um excesso de rigidez. Em alguns lugares até importante. Em alguns momentos até importante um certo limite. Mas cuidado se isso não chegar ali na adolescência, começar... Qual o seu maior nível de intimidade que você tem lá na sua casa? Tem um ponto lá na sua casa que você fala, esse aqui é muito íntimo. Para mim é abrir a geladeira. Eu adoro chegar na casa da minha mãe e fazer, sabe o quê? Tudo isso. Abrir a geladeira e fechar. Quem sabe? Às vezes eu falo assim, mãe, desliga que isso aqui tá igual dilúvio, só água. Ou seja, abro, olho, fecho. É um lugar de intimidade. Agora, já pensou se eu chegasse na casa da minha mãe, posso abrir a geladeira? Percebe? Então esse silêncio aqui não é o silêncio de medo, é o silêncio de, cara, eu não preciso gastar energia conquistando alguma coisa. E aí Jesus fala então para Pedro, depois de comer, a última coisa que eu queria falar, depois de comer, eu queria convidar você a ler a Bíblia sem pular os detalhes. Os detalhes da Bíblia são muito importantes. Depois de comer, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, você me ama? Pedro não entendeu o chamado de Jesus. Ele achou que Jesus estava chamando ele para uma missão. Missão dada é missão cumprida. Jesus agora está dizendo, relação primeiro. Família primeiro. Sentar junto primeiro. Coração alinhado primeiro. Deixa eu te conhecer e você me conhecer. Depois de comer, Jesus restaura o ministério de Pedro. A missão a gente sabe qual é. O propósito a gente sabe qual é. O nosso dom, o nosso chamado a gente sabe qual é. Só que está faltando a gente aceitar Jesus como com a gente. A gente aceitar que Jesus está na nossa dor, que Jesus está na nossa fraqueza, que Jesus está no nosso quarto, que Jesus está nas nossas potencialidades ou nas nossas impotencialidades. Comer aqui não é mecânico. Comer aqui é, para a cultura judaica, um ato de muita intimidade. Judeu só come junto com quem tem muita intimidade. Judeu, embora hospitaleiro, mas ele manifesta o comer junto como, além da hospitalidade, um grau mais profundo de intimidade. Então a gente conhece o Senhor, mas a gente não conhece o Jesus, muito menos o Cristo. Há lugares da nossa vida que a gente não acha que Jesus pode entrar. É por isso que a gente decepciona, é por isso que a gente desiste. É porque a gente acha que Jesus não vai entrar no nosso pecado. Jesus não vai entrar nos nossos desejos. Jesus não vai entrar nas nossas entranhas, nos nossos pormenores. A gente acha que a gente ainda tem esse Jesus lá longe e que a gente ainda tem que conquistar esse Jesus. E Jesus está dizendo, depois de comer, você vai entender o propósito da vida. A gente não aceita que Jesus passe. A gente não aceita a presença de Jesus. Como assim? Esse Jesus entra nesses lugares da minha vida? Jesus não entra. Jesus não entra num aborto que eu provoquei. Jesus não entra numa sexualidade. Jesus não entra num erro. Jesus não entra no erro do meu passado. Jesus não entra em alguns lugares. A vida ainda está trancafiada. A vida ainda tem lugares que essa espiritualidade não entra. A vida não confronta a gente. Grande parte das pessoas que recorrem à terapia desistem do processo
em 3 meses. Por quê? Porque até os 3 meses é o quê, gente? E aí, tudo bem? Como é que tá a sua rotina? Ah, que legal, você gostou? Quando começa, então, fala sobre seu pai, sua mãe. Por que você pensa assim? Vamos. Começa o quê? Porque a gente permite que a vida não entre nesses lugares. Existem lugares de sombra da nossa vida que a gente não deixa a luz entrar. Por vergonha, por medo, por resistência, por autossuficiência. Então, quando Jesus está dizendo assim, Pedro, você só vai entender a sua missão de vida, o seu propósito de vida, no contexto existencial e não executivo, quando essa vida for totalmente permeada pela vida. É o que o salmista diz lá no Salmo, diz assim, Senhor, esquadrinha o meu andar. Sabe o que é esquadrinhar? É pegar um objeto e cortar ele em cubículos bem pequenininhos, a ponto de quem está cortando conseguir ver todos os lados. A gente gosta que Jesus veja, que a vida veja, a gente se apresenta como um bloco. Olha, eu sou o Maio, mas as minhas cicatrizes eu espero, não. As minhas experiências, eu tenho vergonha da expressão, eu tenho vergonha de falar. Então eu despacho um sorrisinho amarelo. Jesus está dizendo, depois de comer, é que Jesus diz para Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro responde, gosto pra caramba de ti, velho. Jesus responde, pergunta de novo, diz, Pedro, você me ama? Pedro responde direito, de novo, quero que você pra poxa. Pedro, você me ama? Aí Pedro fica chateado, irritado. Diabo, você está me perguntando 3 vezes, Satanás, você é surdo? Jesus fica em silêncio. E Pedro responde, Jesus, você sabe de todas as coisas. Uns dias atrás, alguém me perguntou se eu era seu seguidor. E eu era afoito. Eu já puxei espada para matar quem queria te prender. Eu já falei nos 4 versos que eu ia até a morte. Mas quando o bicho pegou, sabe o que eu fiz? Eu fingi que não te conhecia. Então, Jesus, eu te amei a partir do meu olho. Eu te amei a partir das minhas experiências. Eu te amei porque eu sou filho de pastor. Eu te amei porque eu nasci na igreja. Eu te amei porque quando criancinha eu ia e cantava as musiquinhas da escola dominical. Eu te amei porque eu já li a Bíblia inteira. Eu te amei porque eu sei todas as teologias da teologia de Westminster. Eu te amei porque eu li e estudei as 95 teses da Reforma de Martin Lutero. Eu falava que eu te amava porque eu estava nesse rolê cultural e familiar. Eu te amava porque você era o cara para mim. Curto demais você. Até defendo. Eu gosto demais do Jesus. Jesus é massa. Mas o Cristo eu não consigo. Porque para a gente amar Cristo, a gente só consegue amar reconhecendo que o amor vem dele. Pedro se decepcionou e desistiu, porque até então ele estava querendo amar a partir do seu olho. Fazer jus ao chamado, fazer jus à família, fazer jus à reputação, fazer jus à expectativa, fazer jus ao que ele, cognitivamente e até sentimentalmente, expressava sobre Jesus. Aqui, Pedro está dizendo, Jesus, você sabe de todas essas coisas. Ele está dizendo, você sabe do meu coração. Você sabe, sim, que dentro das minhas falhas, eu te amo. Então Pedro está saindo da prepotência, está entrando na dependência. Jesus, eu te amo, mas eu te amo só pela metade. Completa, por favor.
Jesus, eu te amo, mas só 80%. Completa, enche o tanque para mim. Esses dias eu pregando no outro texto, lembrei de uma coisa da minha infância, que lá em casa os tênis passavam de irmão para irmão, não sei se lá na sua casa era assim. Aí vinha uns tênis 42 e eu calçava 38. Pegando aqui. Aí eu ia para a escola uma vez, Bonings. O tênis parecia aqueles tênis de palhaço, né? Aí a mamãe fazia o quê? Caramba. Pegava o algodão e enchia de algodão, foi perto pelo menos ficar firme e a gente usar o tênis mais 18 anos. A graça de Deus é justamente esse algodão que Deus coloca no nosso calçado. A gente não consegue. A gente não pode. A gente não tem condição. O que ele está dizendo é, Jesus, eu tentei. E tentei mesmo. Mas quando a coisa apertou, não tinha em mim estrutura para suportar. Eu não suportei aquilo que eu acreditei. Eu não suportei nem aquilo que eu preguei. Eu não suportei nem o contrato, o combinado que eu fiz com você. Eu fraquejei. Então agora, quando o senhor está me perguntando se eu te amo, eu não quero responder se eu te amo, sem antes dizer, você é que sabe todas as coisas. E eu te amo até 80%. Então, por favor, completa os 20. Para que eu seja capaz de amar. Amém, gente? E aí Jesus restaura a missão de Pedro. Fala, Pedro, você não precisa encher a igreja. Pedro, você não precisa ser exemplo para a sua família. Pedro, você não precisa ser um crente exemplar. Você não precisa vestir diferente, não precisa falar diferente. Você pode ir onde você quiser. Você pode viver o que você quiser. A vida que você vai escolher é sua. Mas saiba que agora não é uma missão neutra, rígida, fechada, ríspida, fria. É uma missão com propósito. Saiba que onde você for, você vai cuidar de pessoas. Nossa missão não é outra a não ser cuidar de gente. Deus te chamou para quê? A mim, Ele me chamou para ser pastor e psicólogo. A você, talvez empresário, público, justiça, segurança, enfim, não sei a sua atuação. Mas saiba que não é uma missão. Saiba que é uma missão com propósito. Onde você for, vai ter gente perto de você precisando desse algo. Um sorriso salva alguém. Um abraço salva alguém. Uma disposição me salvando. Perto de você e perto de mim, tem gente que precisa do lado. Tem gente que precisa de cuidado. Com as consolações com as quais nós fomos consolados. Agora a gente vai salvar eles. Pedro, cuide das minhas almas. Amém, gente? Vamos orar? Tem coragem? Sim. Qual é a nossa, a pergunta que esse texto faz para a gente hoje? E qual a nossa desistência? Em que a gente está com dificuldade de continuar? Qual é o lugar da nossa desistência? Esse texto então nos ajuda. E no fim, a gente vai ser renovado em propósitos. Não é filho perfeito, não é casa perfeita, não é emprego perfeito, não é trabalho perfeito. Faça o melhor. Entendendo que onde a gente vai tem gente para viver. Que esse texto reanime a nossa fé. Pai, obrigado por nós estarmos aqui. Obrigado, Senhor, por esse texto. Obrigado por essa vida. Obrigado porque o Senhor revela para a gente das formas que às vezes a gente não espera. E por isso a gente não reconhece. Porque a gente está esperando o trovão, o troféu, o palanque, o altar, a fumaça. A gente está esperando a promoção, a gente está esperando alguma coisa megalomaníaca. Dentro, Senhor, das nossas carências, dentro, Senhor, das nossas aspirações, dentro das nossas projeções, Deus, dentro dos nossos movimentos narcísicos, a gente espera uma fé, uma vida, um casamento, a gente espera pessoas, lugares, posições, ó Deus, de destaque.
ó Deus, de perfeição, ó Deus, de construções perfeitas. E quando, ó Deus, não aparece, não tem o desfecho que a gente esperava, quando as pessoas não agem conforme a gente, ó Deus, imaginou, quando a vida tem os seus transtornos, a gente desiste. A gente para no meio do caminho. Nosso ânimo, a nossa energia, ó Deus, vai para outro lugar, e a gente fecha esse baú, joga esse baú lá no profundo da nossa alma, e a gente fala, nunca mais quero falar desse assunto. Mas a nossa vida está ali, toda torta, Deus, toda desestruturada. Deus, a gente até consegue se manter, mas não tem alegria, prazer, contentamento, conexão com a existência, com a vida, porque parece que a gente está fugindo sempre de alguma coisa. Deus, restaura a nossa vida nessa manhã, no nome de Jesus. Restaura que o sentido de que a gente está nessa vida não é para cumprir uma missão, mas é junto com a missão, para a gente contemplar o quanto a vida é bela, o quanto as cenas nos ajudam, nos inspiram, nos ensinam, nos corrigem. Ó Deus, ensina a gente a perceber essa vida de uma outra ótica. E a gente se conectar com essa espiritualidade, ó Deus, sem a pretensão, ó Deus, sem a autoapresentação, mas a gente se conectar com o nosso propósito em silêncio do pertencimento. Com o silêncio de que o que a gente está fazendo nada mais é do que fruto do nosso coração e não como expectativa dos nossos anseios. Faz a gente imprimir uma identidade, não uma carência. Faz com que, Senhor, naquilo que a gente faça, a gente transborde vida e não transborde um buraco negro, esperando que essa ação nos preencha. E que no fim, ó Deus, ó Pai, toda a nossa jornada nessa terra se transborde em amor. Amor, amor. Amor nas suas mais variadas expressões. Que a gente saia desse holofote e que a gente entre nesse chão da vida. Chão da vida como é. Esse chão da vida como tem de ser. Esse chão da vida que tudo vai acontecer após a gente comer. Após essa vida entrar nas nossas entranhas mais profundas e jogar luz em tudo aquilo que a gente insiste em manter nas sombras. Amém. Então tire de nós a vergonha da nossa história. Tire de nós a vergonha da reprovação. Tire de nós o medo de não sermos aceitos. Tire de nós o medo de não pertencermos pela causa que temos. Tire de nós essa conta, Deus, ó Pai, essa conta demoníaca de não entender o Deus da graça, de entender o Deus do mérito, de entender o Deus do juízo, o Deus da punição e o Deus da distância. Que a gente nunca mais, Senhor, permita a nossa mente alimentar qualquer pensamento e produzir qualquer sentimento que não traga esse Jesus, essa vida presente. Permita, Senhor, que o nosso coração rejeite veementemente, Deus, toda a equação de que aquilo que eu faço é que garante a minha existência. Que a gente diga como Pedro: Senhor, Tu sabe todas as coisas. O que faltar, completa para mim, por favor. Deus, a paciência que faltar em mim, encha, completa. Deus, o amor que faltar em mim, complete, Senhor. A alegria de viver que faltar em mim, completa, Senhor. A sabedoria, a inteligência, o ânimo, Deus, a dedicação, o altruísmo, a resiliência que faltar em mim como humano, Senhor, que o Teu Espírito encha o tanque, para que eu entenda que essa vida não é para o Senhor, mas essa vida é com o Senhor. Que eu leve um pouquinho que eu tenho, que se junte ao tantinho que o Senhor tem também, e a gente cumpra a nossa missão dessa terra. Que as pessoas vejam em nós a Tua glória estampada no nosso rosto. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa semana. Beijo para vocês.